porque a presidente da FUNAI, a Joênia Wapichana, publicou em suas redes sociais uma foto ao lado de um acusado de apoiar o garimpo ilegal em terras indígenas. Na imagem, o Wapichana aparece ao lado de João Kleber. Ele é o prefeito de São Félix do Xingu, no Pará. É isso, Pavinato? João Kleber. O nome é o mesmo, né? João Kleber, que não se parece com o comunicador, o apresentador de TV, mas ele é esse prefeito de São Félix do Xingu, no Pará. Ele também é suspeito em crimes relacionados a disputas de terra, grilagem e delitos ambientais. Esse encontro aconteceu durante um evento do CNJ, que contou com a participação das ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Vamos repercutir com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, queria pedir sua análise e sua avaliação em relação a essa foto aí, presidente da FUNAI posando com esse acusado de garimpo ilegal. Trouxemos a notícia de uma outra foto que culminou com a expulsão de um parlamentar. E essa foto, Zé, pode ter desdobramentos? Pois é, um grande amigo meu, um dos maiores fotógrafos deste país, Orlando Brito, ele morreu recentemente, né? Ele tinha fotos, assim, históricas excepcionais. Então, fotos, assim, com Tancredo com a mão na barriga, onde ele faria a cirurgia, e várias fotos. E ele me deixou uma frase, assim, muito interessante. A foto, Zé Maria, fala. E esta foto, exatamente isso, fala, que é esta dificuldade do governo de traduzir o que fala, o discurso que fala e o que pratica, né? Esses responsáveis por garimpo ilegal na região, em terras indígenas, né? Eles são muito próximos dos índios, porque em muitos lugares, em muitas aldeias, os índios hoje dependem do garimpo, assim como em algumas aldeias dependem dos arrozeiros e de produção agrícola. Então está na hora, né, do governo deixar esse discurso, levar a sério a realidade e atualizar-se, ou seja, regulamentar isso aí e dizer, olha, são todos da mesma área e pronto. A gente vê claramente, se o Brito estivesse aqui, ele diria, a foto fala, é a realidade, tem que regulamentar a extração mineral de uma maneira lógica, de uma maneira melhor e pronto, e deixar que cada região desenvolva a sua peculiaridade, a sua tendência, né? Pois é, vou aproveitar, Dantas, que também está em Brasília, qual é o potencial dessa fotografia? Pode, inclusive, prejudicar o andamento da gestão dela na FUNAI? Foi ingenuidade dela? Ou, como disse o Zé, não existem ingênuos na política? Olha, eu acho uma injustiça. Afinal de contas, o Kleber, né, o João Kleber, que não é o humorista, é o prefeito lá de São Félix do Xingu, diz que é o todo-poderoso em São Félix do Xingu. Já foi acusado de grilagem, né, de apoiar aí a grilagem, abrir uma estrada para grilagem. Já foi acusado já foi alvo de operação de corrupção, de combate à corrupção. Já foi acusado de invadir área de floresta pública, mas ele não teve trânsito em julgado, não teve condenação em trânsito em julgado. Então é uma injustiça você fazer essas ilações, viu, Daniel? Aqui a gente tende a fazer a leitura que se faz, né? Que o governo faz, que as nossas autoridades do judiciário fazem. A regra é clara. Se a condenação não foi transitada em julgado, o sujeito é inocente. Tá certo. Agora, Pavinato quer fazer um comentário. Nem tanto assim, Dantas, porque hoje tem uma outra notícia que tomou conta do noticiário à tarde, que foi a seguinte: um dos sujeitos que foi preso, e essa prisão está chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal do qual faz parte a Carmen Lúcia, que está na foto que nós vimos. Esse sujeito preso nas manifestações do 8 de janeiro, ele agora está sendo especialmente investigado na ABIN. Especialmente porque ele é um empresário do agronegócio e, junto com outros empresários do agronegócio,
está se noticiando que empresários golpistas do agronegócio têm envolvimento com o narco-garimpo amazônico. No caso desse sujeito pego nos atos do 8 de janeiro e também apontado como financiador dos atos, ele vendeu um maquinário para alguém que explora o ouro ilegal lá na Amazônia. Pois bem, porque o maquinário veio dele, ele agora faz parte do garimpo ilegal. Essa, por exemplo, foi a pauta de toda a tarde da emissora de primeiro lugar de audiência no Brasil. Então, de um lado, nós temos uma pessoa que é suspeita de ter alguma relação com o narco-garimpo, nem que seja só uma relação de compra e venda, e que está sendo tratado como um narco-garimpeiro, porque é bolsonarista, e de outro lado, nós temos um prefeito que é público e notoriamente relacionado ao narco-garimpo, mas que está livre, está tirando foto num evento do Conselho Nacional de Justiça ao lado da ministra Carmen Lúcia. E aí eu me pergunto, existe o narco-garimpo do bem, que é esse narco-garimpo que tira foto com a presidente da FUNAI, com a presidente do STF e também do Conselho Nacional de Justiça, com a ministra Carmen Lúcia, que é esse narco-garimpo que tira foto com próceres do governo petista, e o narco-garimpo do mal, que é toda e qualquer pessoa, mesmo que não sabendo para quem foi o seu maquinário, tem a sua preferência política à direita e por isso é o narco-garimpo do mal. É por isso que eu pergunto, nenhum dos dois foi condenado a absolutamente nada. Mas enquanto a Wapichana, é Wapichana o sobrenome? Joênia Wapichana, que é presidente da Fundação Nacional do Índio, agora no governo Lula, ao lado da ministra Carmen Lúcia, num evento do CNJ, faz foto com um senhor que não só notoriamente, pode ser tudo mentira, porque o que o Dantas falou é verdade, juridicamente ele não tem culpa de nada, porque é só depois do trânsito e julgado, mas se diz que ele tem uma relação com o narco-garimpo, além de grilagem, além de crimes ambientais. De outro lado, nós temos um empresário do agronegócio que tem uma máquina que foi encontrada na narco-garimpo e ele está sendo investigado. E o engraçado nos dois pontos por que se investiga a ligação e não se acaba com o narco-garimpo? Essa pergunta também fica no ar. É isso, para fechar esse assunto, o Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, apesar das investigações estarem em curso contra o prefeito de São João Félix, a presidente da FUNAI poderia ter se negado de fazer esse registro ao lado dele ou não? A política tem disso, de vez em quando você tem que tirar uma foto com uma pessoa que você não quer, apertar a mão de quem você acha que não deveria. Canha, até pior do que isso, eu vou só complementar o que o Pavinato disse, porque a gente precisa lembrar que não faz muito tempo o STF bloqueou as contas do Banco Rodobens, porque é um banco especializado em leasing de caminhões, e aí a investigação muito profunda e eficiente sobre os caminhões que estavam na Praça dos Três Poderes, numa ocasião de manifestação no ano passado, estavam em nome da Rodobens. É óbvio, porque quando você faz esse tipo de financiamento, o veículo, seja caminhão, seja carro, seja o que for, fica no nome de quem concede o crédito. E aí o entendimento da corte foi de que esta empresa, das mais tradicionais e antigas do Brasil, é que estava financiando aquelas manifestações, que estava emprestando caminhões para aquelas manifestações. Então, existe toda esta ação quando interessa, onde sumariamente tomam-se decisões contra quem quer que seja, e aí hoje a gente vê este encontro.
Porque não foi só Carmen Lúcia, não foi só a presidente da FUNAI, foi a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, também tirou fotinho com ele. Acusado, sim. Agora, acusado de crimes que têm repercussão no Supremo Tribunal Federal. Como é que representantes, aliás, Carmen Lúcia, que já foi presidente do STF, Rosa Weber, atual presidente do STF, confraternizam, tiram fotos, publicam fotos com alguém com este histórico e com estas pendências na corte da qual elas fazem parte. Ora, se eu fosse colocado ali naquele ambiente, eu que não tenho conhecimento das pessoas, das fisionomias, das histórias, eu poderia ali embarcar numa foto com alguém indesejável. Mas a presidente da FUNAI, representante dos indígenas, claramente sabe quem é quem. E aí, obviamente, como chamou a atenção Zé Maria, a gente vê nesta foto que existe o outro lado, o lado verdadeiro desta convivência entre indígenas, garimpeiros, setores da política, setores do judiciário, que permitem que a festa aconteça enquanto, longe daquele ambiente, os militantes ficam vendendo uma fragilidade, uma incapacidade de indígenas de defenderem seus próprios interesses, transformam isso numa bandeira, usam isso para pressionar o Supremo Tribunal Federal num julgamento tão importante quanto o marco para determinar a demarcação das terras indígenas. Então é tudo errado, porque é tudo uma fantasia. Aquilo que chega ao grande público, que boa parte da imprensa multiplica, os influenciadores embarcam, vendem como verdade, é simplesmente uma cortina de fumaça para tapar aquilo que de fato está acontecendo, a verdadeira dinâmica que acontece ali. É o Brasil que demonstra nesse tipo de situação como realmente é cansativo a gente ficar aqui vendo esse tipo de cena de confraternização, de risadinhas e tapas nas costas entre investigados e investigadores, entre juízes e possivelmente condenados, entre representantes dos indígenas e aqueles que, em tese, fazem o mal aos indígenas. Esse é o retrato, não de uma confraternização dessas pessoas, é o retrato do Brasil que está todo errado.